Fala pessoal, tudo beleza? Professor Roberto Guimarães na área para falar com vocês sobre feudalismo. Isso mesmo, feudalismo. De uma forma bem lúdica, bem simples, eu coloquei no quadro os principais pontos que eu falarei com vocês de uma forma bem concisa sobre o que foi o feudalismo. É óbvio que para se falar de feudalismo tem que se falar de terra, porque feudalismo vem de feudo, feudo vem de terra, belezinha? Mas há uma explicação assim bem mais ampla, mais bonitinha, para poder se entender de fato, que eu coloquei também no quadro para vocês, que é um modo de organização social, político e cultural baseado na servidão, que vigorou na Europa entre os séculos V ao século XV. Por que essas três palavrinhas são essenciais? Social, político e cultural. Porque de fato foram essas áreas afetadas diretamente com esse sistema. Só uma coisa interessante a se notar. O feudalismo ele tem como principal característica a descentralização de poder. Há uma grande ruralização, há um êxodo urbano, as pessoas saem das cidades e vão para os campos. Então há uma ruralização da sociedade. Então a Europa ela passa por uma transformação profunda em todos os âmbitos. Social, com a sociedade, político, porque agora o poder passa a estar fragmentado nas mãos de senhores feudais, e cultural, porque a cultura passa a ser movida através da igreja, e a cultura da época toda baseada na religiosidade. Beleza, pessoal? Bom, já disse a vocês que feudalismo tem a ver com terra, já disse a vocês que é o modo de organização que vigorou na Europa, beleza? O historiador Jacques Le Goff diz o seguinte, que o feudalismo ele compreende um conjunto de laços de pessoas que unem os membros, ou que uniam os membros de uma determinada sociedade. Então, assim, ele permitia com que os membros daquela sociedade ficassem unidos, juntos, naquele momento. Embora se fale muito de servo e senhor feudal, tivemos outras nomenclaturas, que eu vou mostrar para vocês logo logo, mas é óbvio que vocês já na imagem conseguem observar no quadro, beleza? Bom, mas como é que funcionava isso? Terra, organização, professor, até aí tudo bem. Funcionava da seguinte forma, olha aqui. Você tinha o senhor feudal, que era o proprietário das terras, que cedia um pedaço de feudo, um pedaço dessa terra, para que esse camarada, essa mulher, esse homem, essas pessoas que saíam da cidade, pudessem ficar no campo. Então era dividida terras e dada para esses servos. Esse camarada ele não seria escravo do senhor feudal. Não seria escravo. Agora, ele teria que jurar fidelidade ao senhor feudal. E o que de fato deixava isso claro? O colonato e o precário, que são bases para nós explicarmos a questão da servidão durante o feudalismo. Por quê? O precário era a entrega de terras, e o que era o colonato? A fixação do homem na terra. Então isso aqui se transformava de fato, gente, na organização da sociedade. Se dava terra para alguém, e ao dar essa terra para alguém, essa pessoa fixava ali e ela vivia ali. Às vezes passava de pai para filho, para neto, e era assim que funcionava. Ele não era o dono da terra, não tinha a propriedade da terra, mas ele tinha posse. Então ali ele ficava, ele plantava, ele colhia. Agora o excedente de produção, todo ele ia para o senhor feudal. Beleza? Bom, como eu disse a vocês, há nomenclaturas, e eu coloquei algumas delas. A nobreza, você tem os próprios servos, né? Os vilões, que eram antigos proprietários de terras, que agora estariam ligados aos senhores feudais, tá bom? Dentro desse sistema todo, nós podemos observar o comitatus, que é era uma prática bárbara, que foi absorvida pelos europeus naquele momento, né, por esse sistema. Que prática é essa? Era aquela relação de lealdade, de suzerano, de vassalagem, de fidelidade, que adivinha lá das tribos, com seus chefes bárbaros, e é absorvida pelo feudalismo para que houvesse esta relação entre o senhor feudal e o servo de lealdade, né? O suzerano e o vassalo, as relações de vassalagem. Tá? E nesse momento também se pagava imposto. Vocês acharam que não pagava imposto? Claro, não se tinha dinheiro. Não estamos falando de capitalismo, de papel moeda. Estamos falando de trabalho, que é voluntário e ao mesmo tempo é aquilo que sustenta a sociedade. Porque se vive da terra, a agricultura é a principal base econômica do feudalismo,
o excedente de produção pertence ao senhor feudal, existem momentos que tem que se pagar imposto. Como hoje, né, a gente pagamos imposto. Tem gente que não gosta, mas tem que pagar. Então, como é que o servo feudal, como ele não era escravo, ele era livre, mas como é que ele ia pagar a estadia dele naquele feudo ali? Não é só dando lá, de repente, o excedente de produção, não. Tinha outras coisas a serem feitas ou pagas. Por exemplo, a corveia. Ele teria, em algum momento, que prestar serviço gratuito ao senhor feudal. O nome disso era corveia. O segundo imposto, a banalidade. A banalidade era paga na medida que o servo utilizasse algum tipo de equipamento, que eu coloquei aqui, equipamento do senhor. Poderia ser um moinho, um forno, uma ponte, alguma coisa que pertencesse ao senhor feudal era utilizado pelo servo. Como é que ele pagava, gente? Não tinha dinheiro, então se pagava com trabalho, se pagava com troca, se pagava com uma produção a mais. Já deu excedente? Paga mais um pouquinho. Era dessa maneira, tinha que dar o seu jeito, beleza? O terceiro imposto é a captação, que era o imposto pago por cada cabeça dentro da casa. Por exemplo, na tua casa tem 7 pessoas, você é um servo feudal, tem que se pagar imposto pelas 7 pessoas daquela casa ali. Um outro imposto, por exemplo, o tostão de pedra. Na verdade não é de pedra, é de Pedro, mas Pedro significa pedra, tá bom? Era um imposto pago à igreja para se manter as capelas. Então a igreja também recebia um dinheiro, uma farpela, como a gente diz. Né? Salientando que não se tinha papel moeda, então era através de trabalho, através da produção, do escambo, era dessa maneira, tá, gente? Não temos comércio na Europa durante esse período. Na verdade, essa ruralização faz com que as pessoas fiquem presas ao campo, aqui, ó, fixadas na terra. Olha aqui, ó, colonato e precário, tá? Ó, essa relação é importante para entender a terra dada e a fixação dela. Então tudo era movido pela agricultura. A agricultura era a principal fonte econômica. A igreja foi uma grande senhora feudal também. Ela possuiu, durante esse período, grandes extensões de terras, por exemplo. Ela foi, durante a Idade Medieval, a principal instituição. E, obviamente, durante o feudalismo também. Belezinha, gente? Então essa foi a nossa aula sobre feudalismo, o nosso resumão de forma geral, e espero que vocês tenham entendido. Um abraço.